Sejam bem-vindos ao Chave Mestra Podcast. Ao meu lado eu tenho ela, Super Débora. Obrigado, amiga. Tudo bom, Rogério? Obrigado, tudo ótimo. Muito Que bom estar com você aqui e entrevistando hoje uma pessoa muito especial. Gostei do tema, viu? Um ambiente muito especial. Sim. E já gostei do tema que ele fala. Esse tema aí a gente vive ele todos os dias. Se prepara que você vai ter um podcast diferenciado. Nós estamos agora aqui na Bienal do Livro, o maior evento literário da América Latina. Nós estamos em São Paulo, nos nossos estúdios, que fica exatamente aqui, dentro desse ambiente de crescimento, onde várias pessoas estão conectadas com conhecimento. E isso é muito legal, porque nós estamos aqui exatamente para somar através do livro DNA da Liderança, o livro no qual o nosso querido Fábio Rocha é autor. Isso. Amigo, satisfação enorme ter você aqui. Prazer, Rogério. Prazer, Débora. Prazer, muito Fábio. bom estar aqui com vocês. Apresenta o nosso entrevistado, Vamos apresentar Débora. ele, que inclusive é escritor, viu? Vamos falar certo, né? Senão depois vem pra mim. DNA da Liderança, desbloqueando seu potencial para liderar. Que depois vai que o líder pega no meu pé que eu tô falando português errado aqui. Então, nós vamos falar aqui com ele, que está escrevendo aqui, o capítulo 16. Escrevendo não, já escreveu. Capítulo 16, Fábio Rocha, que tem como título Culturas Empresariais, do DNA organizacional ao sucesso coletivo. O Fábio vai falar sobre esse tema que é muito importante, mas ele também, vou ler só um pouquinho dele, porque a bio é extensa, né? Que a gente fala. Muita coisa. A bio. O Fábio Rocha, ele é nascido em Itumbiara. Isso, interior de Goiás. Interior de Goiás. Isso. Casado com a Deise, pai de duas princesas, que é a Maria e a Ana. Ele teve várias experiências já que marcaram muito, e ele com certeza foi militar, manobrista, entregador, professor. Profissões essas que contribuíram para ele chegar onde está hoje. Sem dúvida. Formado em educação física, e foi através do esporte que ele teve os maiores aprendizados como líder. E a gente vai falar sobre exatamente isso. Como liderar. Ele que faz a liderança aí, esse trabalho de mentoria com gestores, gerentes, chefes, para torná-los em verdadeiros líderes. Que não deve ser fácil, né? Mas não é impossível, né? Como é que é isso, Fábio? Que legal. Prazer estar aqui. Obrigado, Rogério. Obrigado, Débora. Assim, lisonjeado estar aqui e... olha esse ambiente, cara. Esse ambiente aqui. E eu vou pegar um gancho. Na entrada lá, tem bem grande lá, né? A Bienal. E tem escrito lá assim que quem lê faz grandes amigos. Olha só, né? É então, verdade, mais uma oportunidade. Isso é muito legal, né? Estávamos falando agora aqui nos bastidores exatamente sobre as conexões poderosas do DNA da Liderança. Isso. Tantos líderes, né, que contribuíram para o crescimento dessa obra. É isso. E... um abraço especial para o nosso querido Gildemar, que também é autor do nosso livro, grande aqui, amigo. se tornou amigo. Isso, grande e é amigo. um grande parceiro. Com Exatamente. certeza, nos próximos episódios, o Gildemar vai sentar aqui também, tá, Fábio? Vamos fazer um bate-bola aí desses dois líderes. Legal, hein? Muito legal, gente. Com certeza, já é um próximo programa pra gente estar junto, com certeza. E é isso, vim pra cá pra gente debater esse tema tão importante. Boa, que é liderança. Só pra vocês terem base, eu fui digitar liderança no Google, aparece 63 milhões de resultados. É uma loucura. Liderança é um tema muito amplo. Só que, ao mesmo tempo que ele é amplo, ele é um tema muito importante. Muito importante. E que hoje, dentro das empresas, a gente tem um grande desafio, né? Sim. Que é hoje você olhar para as pessoas hoje e falar assim, líderes de verdade. Líderes que inspiram, motivam, que estão ali para fazer a diferença na vida das pessoas. E eu acho que é isso. A gente vai falar um pouco sobre esse tema, sobre o livro. E eu acho um papo assim que você que tá aí tem que prestar atenção, canetinha na mão, porque tem muita coisa que vai ser falada aqui que você vai poder tá colocando no dia a dia dentro da sua empresa. A gente tem falado sobre essa importância de um programa de podcast. É importante você ter sempre ali um caderno, uma caneta, porque mais do que ouvir o podcast é colocar em prática, né? É trazer para a vida real. Isso. Então coloca ali alguns insights, algumas coisas que você já pode começar a executar, e aí você já começa a dar os próximos passos. Fábio, me fala só uma coisa. Como foi escrever o capítulo? Eu queria começar com essa parte. Assim. Primeiro que foi uma experiência nova para mim, né? Eu nunca imaginei estar fazer parte dessa obra. Quando surgiu o convite, eu fiquei assim muito feliz. E fui muito bem acolhido aqui pela editora. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado. Eu vejo aí mais de 3 mil autores. Então, parabéns, é isso. Camisa, e quantos ainda vão vir? E eu acho que é isso, dá oportunidade, né, para cada um, porque essa obra aí vai ficar para sempre. É o legado que tá ficando. É atemporal, então, né? É isso, atemporal. é atemporal. Então, assim, foi assim, para mim foi desafiador,
Porque falar de liderança já é desafiador. E depois entrar mais especificamente nesse tema que é cultura organizacional é mais desafiador ainda. Sim. Olha só, me fala uma coisa. Quando você fala sobre cultura organizacional, eu estava falando para a Débora e para você antes da gente começar a importância, porque, gente, não se fala em outra coisa dentro de uma organização. Porque cada vez mais a gente entende a necessidade de perceber como essas pessoas, de forma integrada, elas alavancam o resultado de uma empresa, de um empreendimento, né? Então, sem o olhar do líder para essa parte de criar essa cultura forte organizacional, não tem sucesso empresarial, né, Fábio? Não tem sucesso, não tem. E como é que desenvolve essa cultura organizacional? Bom, eu costumo falar, Rogério, Débora, que cultura, falar de cultura ela não é uma coisa concreta, ela é abstrata. O que é a cultura? Eu chego numa empresa, por exemplo. É muito bonito você ver lá, nossa cultura tá lá na parede, mas cultura é o que é vivido todos os dias. É aquilo ali, como as pessoas se tratam dentro da empresa, como as pessoas relacionam um com as outras, como os funcionários tratam os fornecedores, como os funcionários tratam os clientes. Isso é cultura. Legal. A cultura, pra mim, é o comportamento do líder que é reverberado ali todos os dias na equipe. Então, assim, é muito forte isso. Agora, uma coisa que fica bem clara, e eu acho que pra vocês também, o grande diferencial competitivo de uma empresa hoje chama-se cultura. É isso, porque produto o seu concorrente copia, o seu funcionário melhor, o concorrente pode ir lá e tomar ele. Tudo é copia, tudo copia, menos a cultura. A cultura ela não tem o responder, porque a cultura ela é incopiável. Não sei nem se existe essa palavra, incopiável, mas é isso. Existe. Se não existe, a gente já criou. Então é isso, cultura é incopiável, não tem como. E eu acho que é importante também você falar, não sei se a gente ia jogar outra pergunta, mas já jogar. Como, porque a gente já vai dar a dica aqui, já vai anotando aí. Como que a gente faz isso? É no papel? É falar com os funcionários? É mês a mês? É semana? É toda hora? Como a gente coloca... Porque a gente fala tanto da cultura, mas como isso vai transparecer para todos os funcionários? Eu acredito, assim, Débora, que a cultura, igual eu falei, ela tem que ter no papel, porque isso faz parte, né? Você tem que olhar para a cultura e ver lá qual é a visão, a missão, quais são os valores da empresa. Mas acho que a grande questão, assim, né, que eu falo, o dilema da liderança é o líder ser esse representante da cultura todos os dias ali dentro da empresa. O líder é o embaixador da cultura. Eu vejo assim, eu vejo, por exemplo, uma empresa igual aqui, né, a Chave Mestre Editora. O Rogério, ele tem um modelo mental dele, esse modelo mental dele, ele transfere isso pro dia a dia da empresa. É verdade. É isso, é um modelo mental, falando já de mentalidade, né? A gente fala muito sobre a importância de transmitir a visão. Exatamente, a visão. E é impressionante, Débora, porque todo o tempo o alinhamento da visão, ele precisa acontecer, né? Exatamente. E muitas vezes, eu, por exemplo, quando estou ali liderando a empresa, Fábio, eu tenho uma grande dificuldade de parar para transmitir a visão. Esse é o show. Porque às vezes tá na correria, ele tá acontecendo, sei, né? Mas não é obrigação todo mundo saber, se eu não passar, né? Exatamente. Então também transmitir a visão. Essa autorresponsabilidade do líder em transmitir a visão. Exatamente. E como pode ser transmitida essa visão? Aí a Débora nota que eu já tô querendo saber como que eu vou falar pro chefe. Eu acredito muito que reuniões de cultura, a empresa tem que fortalecer isso. Boa. Quantas empresas que eu vou, principalmente na minha região, que não tem essas reuniões de cultura. Não tô falando de reuniões, aquelas reuniões de apagar incêndio dentro da empresa, não tem nada a ver, líderes. Reunião de cultura, fortalecer a cultura, alinhamento de cultura, aquilo que é importante para o líder, que é importante para a empresa. E os colaboradores vão ter a visão disso. Ótimo. Porque os valores, eu acredito muito nisso. Um grande time, ele é construído não só contratando pessoas que têm um currículo excelente. Eu acho que a grande empresa, quando você quer formar um time, realmente time campeão, igual eu coloquei no livro, eu acredito muito que valores sejam compatíveis. Interessante. Né? Que, por exemplo, o que o Rogério acredita, o time dele tem que acreditar também. Aí sim não vamos chegar na visão. Porque se você tem pessoas, por mais que o currículo seja o melhor, mas ele não acredita no que a Débora acredita, vai ficar difícil ter continuidade desse projeto. Então eu acho que é isso.
E você acredita que também não só de não acreditar, mas como... Eu sei que eu também trabalhei aí com pessoas assim, não, vamos contratar o tal, o passe é tanto. Isso. Só que aí o passe chega e o líder não consegue falar pro passe o que ele tem que fazer. Exatamente. Então, a pessoa não dá um mês e ela vai embora. Exatamente. Não é verdade? Então, é um pouco isso também, do líder ter essa percepção. Sim. E ele tem que evoluir também para poder, quando ele contratar, total, ele saber total. onde colocar cada um. Aonde colocar. Que aí, inclusive, eu vou citar um livro aqui também que eu gosto muito, chama Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Ele fala muito da questão seguinte, para formar um grande time, primeira coisa, primeiro quem, depois o quê. Eu falei, cara, aí eu ficava assim, gente, como assim? Primeiro quem? Quem são as pessoas que você vai colocar para dentro do seu time? As pessoas certas. Às vezes não são as melhores, mas as pessoas certas, que estão alinhadas a essa visão que você tem, que acreditam no que você acredita. Tem um propósito em comum, né? Interessante você falar sobre isso, porque eu pensei automaticamente sobre tua experiência no esporte. Exatamente. Porque tudo que você está falando, eu acredito que a grande escola nem foi uma faculdade, digamos assim, né? Não foi. O esporte, ele remete o tempo todo a isso, né? Sim. Você vê a força do time. Como é que você aborda essa questão? Como é o link entre o esporte e a liderança? Olha que legal essa pergunta, muito boa. Eu trago muito a realidade do esporte, porque vivi isso na minha vida. Fui atleta, fui professor de educação física. O que eu mais fiz, Rogério e Débora, foi treinar pessoas. Então, treinei gente de tudo quanto é jeito, desde atletas de alto rendimento até pessoas de atletas amadores. Então, aquilo ali me deu uma vivência muito grande. Principalmente como técnico, eu tinha que liderar com as pessoas. Sim. Então, trago muito essa questão de gerir pessoas. Por isso que eu falo que gestão é número, liderar é gente. Boa. Nota aí, galera. Gestão é número. Liderar é gente. Não confunda as coisas. Tem gente que quer tratar as pessoas como número. Não é assim que funciona. Você quer ter um time na mão, comece a olhar cada indivíduo. Sim. Cada ser humano é um indivíduo. E ali tem vários sonhos, emoções. E o esporte, por exemplo? Quer ver uma pergunta que eu faço pra você? Esporte, por exemplo, tem que saber ganhar e perder, Rogério? Tem. Tem que saber ganhar e perder. No mundo dos negócios é assim? O tempo todo. O tempo todo. É verdade. Tem que ter disciplina? Nossa. Disciplina é importante? Sim. Disciplina é importante. Tem que ter disciplina. Se você não tem disciplina, constância, né? Do atleta. Eu vejo muito isso. Eu vejo muito a questão do atleta, por exemplo, ter coragem. Boa. Porque o medo vem. Não é fácil para um atleta, às vezes você vê agora, teve as Olimpíadas. Sim, cara, ele treinou 4 anos, a prova dura 15 segundos. Exatamente. Né? E aí, como fazer com isso? Vem o medo, mas e aí? Não, mas eu tenho que acreditar que eu vou ter, eu treinei para isso. E tem que ter um pouco de coragem. E no mundo do empreendedorismo é coragem. Aqueles que vencem são os corajosos. Não são nem os mais inteligentes, né? Exatamente. Então, assim, é mais sobre coragem. A liderança é muito mais sobre... Então, a liderança, o líder, ele tem um papel fundamental nisso, porque ele é capaz de extrair o melhor do seu liderado. E ele tira o potencial do cara. Quantas pessoas, Rogério, passam na sua mão, mas a gente olha assim, passou também por mim. Cara, um potencial gigantesco, mas às vezes não conseguem performar. E aí eu falo assim, o cara fala assim, porque não quer? Não, eu vejo assim que às vezes ali é um papel do líder. Dele tentar tirar aquilo ali, o máximo daquela pessoa, colocar ele no lugar certo para que ele possa performar e entregar resultado. Então, assim, são várias lições que o esporte traz, né? Total. Então, assim, algumas que eu falei aqui para vocês, mas eu acredito que tem tudo a ver. Eu acho que a vivência minha no esporte é que me fez estar aqui hoje, de trazer essa abordagem tão, assim, específica em relação ao esporte. E a gente fala muito aqui, quando fala com o líder, mas o livro então vai ser só para quem quer ser líder? Não. Por quê? Quer dizer, ele que vai explicar. Porque se eu também não sei, se eu estou ali na posição como um funcionário, seja qual for a área e qual for o patamar que eu estiver ali, e não entender também o que ele está querendo dizer, eu também não vou me encaixar. E de repente vão te desencaixar rapidinho. Né? Sim. A gente fala, não vai ser mandado embora, vão sair com você. Então, é importante, livros como esse, que a gente entenda, tanto como funcionários, como líderes, que a gente tenha conhecimento, porque ele fala muito sobre clareza aqui. Sim, você fala, né? Valorize e tenha clareza quando cobrar, quando motivar, quando delegar sua equipe, em relação à importância dos resultados, reconhecendo os esforços individuais. De cada um. Só que isso é bom que o subordinado, não sei se vocês falam assim, né?
entenda também. Porque às vezes o seu líder não sabe. E aí você vai lá e indica um livro pra ele. Porque, não é verdade? E aí você só vive reclamando na empresa, você também vive... Como que é isso? Você também trabalha com os funcionários nessas suas mentorias? Ou como que é feito esse trabalho? Bom, eu acho que isso é muito importante estar falando sobre isso. Por quê? Porque eu chego quando eu vou fazer uma palestra, por exemplo, eu chego assim: liderança não é cargo. Liderança é atitude, é posicionamento de líder. Eu nunca tive líder no crachá, Fábio. Boa. Mas a maneira de eu trabalhar, ela era a maneira de ser um líder. Então, eu acho que quando você chega num lugar, não tem que falar quem é o líder. O líder, a pessoa já identifica, Débora. Ela olha e fala assim, cara, é ela. Essa olha o jeito dela. E aí sim ela consegue fazer tudo isso. Cobrar, motivar, inspirar, ensinar. Eu vou em muitas empresas, o líder fala assim pra mim, mas eu não tenho paciência. Não, esse negócio de ficar ensinando não tem paciência. Pô, mas como não tem paciência? O papel do líder é educar as pessoas. Hoje, por exemplo, eu vou nas empresas, a maioria das pessoas não são autônomos no que faz lá dentro. Elas precisam de alguém pra estar ali, faz isso. Vem cá que eu vou te ensinar. E eu gosto muito disso. E eu tenho levado isso nas minhas mentorias pro livro. Cara, você tem que ser o professor lá dentro da sua empresa. Sua empresa é uma escola. É uma escola. E as pessoas estão ali, elas vão ficar, mas todo dia tem que fazer isso. Você me pergunta, Débora. Todo dia, Fábio, tem que treinar, tem que motivar. Não, Fábio, mas isso dá trabalho. Agora eu vou pegar uma frase do Joel, que eu gosto muito, Joel J. Não dá trabalho, é o trabalho. Esse é o trabalho. Cara, esse é o trabalho do líder. Né? E às vezes as pessoas ficam assim, mas eu não aguento. É assim que funciona todo dia. Tem pessoas que vão precisar disso todos os dias. Por exemplo, dar um feedback. Não é de qualquer jeito. Você tem que preparar um feedback, você tem que saber que é um momento Parar certo. O terreno. Agora eu vejo pessoas, às vezes, vai dar um feedback, o cara chega falando na frente de todo mundo, despreparado. Não é o que ele tá falando, porque o que ele tá falando, o líder, é importante, mas às vezes o jeito que ele fala. Tudo isso tem que preparar. E o livro a gente coloca isso. Nos meus treinamentos é isso que eu tenho feito. O líder tem que se preparar. Tem que estar preparado para dar um feedback, tem que estar preparado para fazer uma reunião. Porque senão você não passa confiança para as pessoas que estão com você. E eu vejo muito isso. Eu vejo muitos líderes, às vezes, vai fazer uma reunião, ele não tem confiança no que ele tá falando, a voz dele tá trêmula, ele tá nervoso, e ele tá passando o quê pro time? Nem ele acredita no que tá passando. Ele não tá acreditando, como é que ele vai vender a empresa dele? E eu falo isso, a venda do líder, dono de empresa, presta atenção, você tem que vender primeiro, pro cliente interno, os caras que trabalham com você. Esse sim, porque é eles que vão vender o seu produto lá, seu serviço, pros clientes que vão vir comprar. Muito bom, muito bom. Fábio, quais são os 3 pontos para se tornar esse líder? Bom, vamos lá. No livro até eu coloco isso. Primeira coisa, o líder, eu vou numerar nessa ordem. Primeira coisa, para mim, comportamento. Quer ser um bom líder, tenha comportamento adequado. E o que é isso? Exemplo. Na liderança, o exemplo não é a coisa mais importante. O exemplo é tudo. Tudo. Exemplo. Isso eu pego o exemplo de quem tem filho, né? O Rogério, Débora. Cara, não adianta eu falar com minhas filhas. É um exemplo. Ela vê o papai lá lendo a Bíblia todo dia, aquilo ali é um exemplo. Então é simples assim. E na empresa é a mesma coisa. Tem líder que quer falar bonito, palavras bonitas. Não vai liderar. O que vai liderar é o exemplo. Todo dia ali. Primeira coisa, então, comportamento pelo exemplo. Segunda coisa, importantíssimo, eu acho que é o conhecimento. Porque o conhecimento, ele não só o líder tem que ter, e tem que ter. Não adianta o Rogério aqui, eu tenho certeza que ele conhece cada canto da empresa. Cada canto, se tiver que resolver, ele vai resolver. E eu acho que o líder tem que ter isso. Só que ele tem que saber, esse conhecimento dele também tem que ser aplicável. Porque não adianta esse conhecimento ficar pra ele. O que acontece com a maioria dos líderes? O conhecimento é com ele. Por isso que ele centraliza fazendo nele. tudo. Por isso que os caras estão doentes. A saúde dos caras estão, aos cacos. Por quê? Por isso que às vezes não consegue deixar a empresa para fazer ou uma viagem de negócios mesmo em outra empresa. Que não é a empresa, Débora, é eu presa. Vai ficar né? lá, não adianta, ele não sabe passar esse conhecimento. Muitas vezes até sabe, mas ele é centralizador. E isso é um problema sério. Você tem que confiar nas pessoas que estão com você. Se você não confia nelas, não faz sentido essas pessoas estar no seu time. Né? Verdade. E a terceira coisa, depois do conhecimento, é o resultado. Porque eu acho assim, tem um comportamento adequado, tem conhecimento, aí vai vir o resultado. E o resultado precisa ter, porque o resultado é que passa a autoridade do líder. Legal. Eu acho que o resultado, as pessoas olham pra você e falam assim, cara, olha o que esse cara construiu. Olha o que essa mulher fez. Pode ir que vai dar certo. Essa eu tenho que respeitar ela. O resultado conta muito. E o resultado dele é notável. A pessoa olha e fala, olha só, ele tem resultado.
Então esses 3 pontos são importantes. Vamos lá. Comportamento, conhecimento e depois o resultado. Muito bom, isso faz toda a diferença. A gente vê tudo isso na prática fazendo uma revolução completa e tirando esse líder de um papel de escravo do empreendimento dele, né? Exatamente. Esse é o grande objetivo, sair da escravidão. E confiar nas pessoas que estão ali com ele, porque é isso que é um time. Né? Fábio, e como funciona assim, o seu trabalho dentro disso? O gestor, ele te contrata, o dono da empresa, como é que funciona esse match com você, né? Ele vai te contratar e você faz esse trabalho como na empresa dele? Como é que funciona a mentoria? Então, é assim, a gente faz esse treinamento, são 3 meses junto comigo e eu faço um acompanhamento na empresa. Então esse acompanhamento é feito com reuniões só com os líderes e gestores, gerentes, e faço questão dos donos também, que muitas vezes os donos não são os líderes da empresa. Eu gosto de falar muito isso, nem todo gestor é líder e nem todo líder é gestor. Então tem uma grande diferença. Agora, o que eu falo, o que eu vendo é o seguinte: você é dono, você é o dono da empresa, você tem que ser líder. Não, mas eu não sou, eu contrato. Não, você tem que ser líder. Porque não tem como eu olhar pro dono da empresa, ele é o dono, ele tem que ser líder, ele tem que ser o cara que inspira as pessoas. Então, eu venho trazer justamente isso, eu trago essa visão, uma metodologia que eu criei, que é, inclusive, vem até depois do livro, aí o workshop DNA do líder. Sensacional. Que é isso, que é feito uma abordagem com cada líder, trabalhando 3 pilares. Como é que é feito isso no treinamento e no workshop? Primeiro, lidere a si mesmo. A gente faz um trabalho muito parecido, já que eu sei que você faz isso de mentalidade, autoconhecimento, autoliderança. Então a primeira coisa é liderar a si mesmo, depois eu subo mais um degrau, lidere pessoas. Aí sim, depois que eu sou capaz de me liderar, eu vou começar a liderar as pessoas, porque eu me conheço. Porque se um líder você não se conhece, como é que você vai liderar as outras pessoas? E o terceiro degrau, que aí sim, liderar os negócios. Aí eu acho que aí é a grande visão, que é isso, eu tô sentado na mesa de pessoas aqui que lideram negócios, mas tem que estar por etapas. Então o workshop, o treinamento, ele é feito dessa forma. Primeiro a gente faz essa abordagem, primeiro de vender, de entender o que é quem, porque muitas vezes eu vou nos lugares pensando, quem é o Fábio? Depende, quem é o Fábio, o que eu faço? O que eu faço é uma coisa, agora quem é o Fábio é outra coisa. Então entender isso, as pessoas eu levo isso, fazer essa reflexão, você tem que se conhecer. A partir do momento que você se conhece, você vai começar a entender você para liderar as outras pessoas. E aí depois liderar negócio. Boa. Muito bom, hein? Fantástico, amiga. Liderança é o tema que ele abrange, cara, todas as áreas da empresa, né? E você falou sobre uma coisa que eu acredito muito. Tem que começar isso. No desenvolvimento exatamente. Pessoal, no fortalecimento desses seus valores internos, porque senão você não consegue reproduzir. Se conhecer em todos os sentidos. Tem gente que está mais preocupado em liderar uma equipe, esquecendo do principal ativo da empresa dele, que é ele. Ele, isso. Exatamente. Eu chego num lugar, por exemplo, eu sento na frente de um líder. Aí eu sento, quero conhecer ele. Eu falo assim, o que você faz muito bem? Que você fala assim, isso aqui eu sou bom. Eu pergunto isso pro líder, o que você é bom? Aí tem uns que tem essa coisa da autoliderança, o cara já fala, eu sou bom nisso. Muitos vocês ficam pensando, o que eu sou bom? Mas não responde. Mas isso já é o começo, é você se conhecer, o que você faz muito bem. Porque a partir do momento que eu sei que eu faço muito bem, eu vou potencializar isso em mim e isso vai o quê? Vai mostrar pro meu time. Então, coisas são muito simples, perguntas muito simples. Outro exemplo, qual é o seu sonho? Um líder que não tem uma visão, não tem onde chegar, como é que ele vai vender isso pro time? Porque as pessoas querem estar com pessoas que querem crescer. Sim. E por isso que eu falo, Rogério e Débora, 5 coisas motivam o ser humano. Isso aqui, de novo. Anota aí. Gente, isso aqui é muito legal. Boa. Mas é assim, 5 coisas motivam o ser humano. Primeira coisa, dinheiro. Vamos ser, dinheiro motiva. Sim. Mas não é só dinheiro. Dinheiro, oportunidade de crescimento. As pessoas querem estar com a Débora, mas por quê? Porque a Débora aqui eu tenho a oportunidade de aprender, me desenvolver com o Rogério, eu tô melhorando, eu tô sentindo, e o ser humano, quando ele sente que ele tá progredindo, ele fica muito mais motivado. Então não é chamar um palestrante de fora para ir lá motivar, isso não vai adiantar nada. Dinheiro, oportunidade de crescimento, terceira coisa, isso aqui é fundamental, ambiente. Não adianta, o ambiente da empresa, ele ajuda. Você tem que chegar no lugar, você sente o ambiente. Como é que é? O ambiente é tóxico, vive na pressão, como que as pessoas estão ali? E aí, pegando um gancho do ambiente, eu entro já na cultura, que é a quarta coisa. O que é a cultura? É os hábitos. Como é os hábitos?
Então a pessoa tem que se sentir bem com isso, com o ambiente e com os hábitos ali todos os dias. Sim. Né? Isso é bom, os rituais dentro da empresa. Por exemplo, tem empresa que eu vou todo dia de manhã, tem um momento de oração. Então tem pessoas que o valor oração é muito importante para ela. Então ela vem para uma empresa dessa, ela se conecta. Exatamente. E ela vai para trabalhar. Exato, é diferente. Né? Isso brilhando. motiva ela. Eu vou dar um exemplo da minha empresa, por exemplo. Na minha empresa lá a gente tem uma cultura de todo mês ir comer um espetinho. Coisa simples. Reúne o time, vamos lá comer um espetinho. E ali é um momento nosso, tá junto. Mas aquilo ali, às vezes o líder pensa, que bobeira, mas isso aí, seu funcionário valoriza isso, cara. Valoriza. E por último, que é o mais importante, é que nós estamos falando aqui, o líder motiva, gente. Quantos eu vou em empresas, o cara fala assim, ó, eu tô aqui por causa daquele cara. Porque eu quero um dia, eu vou chegar lá igual ele chegou. Isso. A vida é isso. Basta olhar como isso é tão verdade que você está falando, Fábio, certeiro, porque o que eu percebo hoje são líderes que estavam nos bastidores aparecendo. Grandes empresas, grandes gigantes, multinacionais, que os donos eram mais, né, inspirava já, mas de forma interna lá dentro. Isso, agora não. Mas agora não, ele mostra essa sua capacidade de liderar e motivar. Isso. Para todo mundo. E aí faz com que um grupo de pessoas enorme queira trabalhar lá. Né? E mandando currículo, eu quero estar com você. Exatamente. Isso. Eu gosto você fortalece a marca empregadora da empresa. Eu gosto muito dessa política da empresa que está sempre com as portas abertas para receber novos currículos e que está abrindo contratações o tempo todo, movimentando exatamente esse fluxo de pessoas que estão linkadas com os valores da empresa. Mesmo quando nesse momento a gente não está precisando de vagas. Sim, mas tá sempre aberto. Mas está sempre a pessoa aberto. quer estar ali, né? E quem é que vem? Quem tá querendo, quem se conectando com esse líder, se conectando com os valores da empresa. Ele até fala isso aqui, né? A gente já tá quase acabando o nosso podcast, mas calma aí, gente. Que tem mais dicas ainda. E depois você volta, esse podcast vai anotar, viu? Porque tem muita coisa que às vezes você fica só ouvindo, volta e anota. Mas ele fala sobre isso, né? O que seus colaboradores dizem sobre a empresa? Se você é líder, pensa que a empresa é uma coisa e o time diz algo diferente, então existe uma distância enorme. Só que ele fala muito sobre isso também. A maneira que os gestores tratam seus colaboradores é justamente como eles irão tratar os clientes. Exatamente. Quem você acredita que está por trás desse tipo de comportamento? Porque isso realmente a gente vê o tempo todo nas organizações. Vê muito isso, né? O que é que está por trás disso? Como é que consegue passar isso de uma maneira clara e eficaz? Bom, eu acho assim, essa questão aí é importante porque, vamos lá, a frase ela é muito clichê, mas é isso. Eu fui do exército e falei assim, que a tropa tem a cara do líder. É assim que funciona. O time é o espírito do líder. É engraçado isso, é tudo, copia. Porque hábitos são copiados, o ser humano copia de quem? Das pessoas mais próximas. Sim. Então assim, eu vejo muito isso. Então assim, o líder ele tem que tomar muito cuidado. Primeira coisa que eu falo também, autorresponsabilidade. Se você não tem uma autorresponsabilidade, fica difícil assumir uma liderança. Ah, mas porque meu time? Mas o seu time, quem contratou? Quem colocou lá dentro? Aí tem aquela frase, acho que é até do Paulo Vieira, né? Não reclama do que você tolera. Tudo que você tolera hoje vai ser o comportamento de amanhã. Então hoje eu olho aqui e falo, você está satisfeito com o seu time? Não. Então você tem o que você, líder, vai fazer para isso acontecer, para melhorar. É o tal do efeito espelho e efeito janela. Já ouviu falar nisso? Não. Efeito espelho e efeito janela. Isso é muito legal. É assim, tá? Rogério e a Débora trabalham pro Fábio, né? E aí fizeram um projeto, que legal, sucesso o projeto. Aí o Fábio pega e fala, como eu sou bom, hein? Eu sou muito bom, eu sou um líder eficaz. Olha aí o que eu fiz aí. Então ele olha pra ele. Ah, o projeto deu errado. Como assim, Débora? Você não conseguiu atingir as metas? Pois é, né? Olha só. Meu time não me ajuda. Meu time não dá conta. Eu vejo muito isso. Sim. Aí ele joga na janela. Agora, o grande líder é justamente o contrário. É aquele que, quando as coisas estão dando certo, ele, é o time. Parabéns, é o time. São vocês os responsáveis. Vocês conseguiram. Agora, quando dá errado, aí é o efeito espelho. Traz pra mim olho e falo, onde eu tenho que melhorar? O que eu preciso fazer?
Esse é o preço da liderança. Tá disposto a pagar? E eu queria até te perguntar verdade, sobre é o preço isso, da liderança. né? Porque não é só também, a gente não tá falando aqui que, olha, não, você tem que resolver, então manda todo mundo embora, porque muitos fazem isso, né? Sim. Não, é avaliar também quais as peças que estão nos lugares errados, o que eu tenho que também orientar, educar, enfim, é fazer o trabalho de líder, né? Não é só sair lá mandando pro RH, né? Isso não adianta. A liderança tem que pagar um preço. É Sim. isso. E esse preço, ele é diferenciado. É diferenciado. É o que coloca ele na posição que ele está. Exatamente. Isso. E Mas por eu não quero ser líder. Por isso que essa autoliderança que a gente falou no início do podcast... Muito importante. Porque pagando esse preço, ele vai estar treinado, forjado para poder assumir os cargos. Assumir os cargos, exatamente. Então, mas a tem que pagar um liderança, preço. né? Depois ele assume o cargo, mas ele já era líder, né? Exatamente. Eu achei fantástico isso aí. Sensacional. Fábio, e o que a gente pode esperar dos seus projetos futuros? Bom, Rogério, eu tô aqui muito empolgado, vem coisa nova aí, eu tô agora, né, com esse projeto do workshop, que eu tô já na região, né, trabalho na região do Nordeste ali, do Maranhão, Piauí, uma região muito forte do agronegócio, inclusive um grande abraço para meus amigos do agronegócio, Legal. que é o grande segmento que impulsiona esse país, hein, verdade, gente? É o agronegócio, uma homenagem para eles. Com certeza. Então, assim, projetos novos, workshops, eu tô aqui com o treinamento agora, eu tô vindo com um visual novo no treinamento, né, deu uma repaginada e futuramente as palestras que eu tô fazendo agora tá na região, já tô agora alcançando mais cidades no Brasil. Tive a oportunidade de estar no Mato Grosso agora, um grande abraço, galera, Nova Mutum, que eu fui lá. E assim, é isso, é cada dia levar esse DNA da liderança, que as pessoas precisam acreditar que o DNA tá aí dentro, só que precisa aqui despertar esse DNA. E o Fábio tá aí pra isso. Ótimo. É isso aí. Sensacional, sensacional. Olha só, uma coisa que é importante, que a gente tem feito aqui, né, Débora, nos programas, é falar para aquela câmera exatamente no olho desse líder que está passando por dificuldades, por alguns problemas que ele não consegue superar. O que o Fábio falaria de uma forma muito certeira, como um recado, como um conselho, para que essa pessoa pudesse colocar na prática no dia a dia e já começar a ter resultado? Bom, assim, como para finalizar, eu gosto muito, inclusive tem essa frase no livro, você como líder, você precisa entender que do outro lado tem seres humanos e cada um ali tem sentimentos, emoções, medos, e você precisa entender cada um. E a partir do momento que você entende essa pessoa e você conhece aonde essa pessoa quer chegar, você entra no sonho desse colaborador. E a partir do momento que você, líder, entrar no sonho dele, prepara porque os resultados vão vir. Essa é a grande mensagem. Boa. Acredita, líder. É isso aí. É isso aí. Acredita, hein? Exatamente. Fábio Rocha, Tamo muito junto. obrigado, parceiro. Que isso, muito legal Satisfação. estar aqui. Seja bem-vindo mais uma Uma vez honra. aqui a São Obrigado. Paulo, Obrigado. diretamente da Uma Bienal honra do estar aqui. Livro de São Paulo, o maior Que evento show. literário da América Latina. Nós somos felizes porque você escolheu a nossa editora para contribuir legal. com o seu conteúdo. Eu tenho certeza que você tem levado... eu digo que uma pessoa que desenvolve líderes, ele desenvolve vidas em escala. Olha só. Porque ao você trabalhar o líder, Sim. a gente sabe que tem centenas, milhares de pessoas que estão ali também nesse efeito cascata. Então, o seu trabalho ele é de altíssima relevância, amigo. Continua, porque obrigado, é amigo. realmente isso. E o nosso trabalho é esse, é enviar essas cartas Exatamente. com as suas mensagens, Que legal, né? Rogério. Obrigado. E o seu conteúdo. Parabéns, Débora. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Rogério. Estamos juntos. Te vejo no próximo episódio.